E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje eu tô aqui para falar sobre um pouquinho de Matrix, um pouquinho desse universo fantasioso no qual nós vivemos e os desdobramentos de você ter esse conhecimento, né? As consequências, as possibilidades que envolvem essa profundidade de compreensão da realidade que é para poucos. Nosso canal aqui, antes de ser um canal de ateu, porque eu sou ateu, né? Ou seja, eu não tenho nenhuma crença em divindades, em algum criador supremo. Né? Esse canal aqui também, né? Um canal que tem como objetivo fazer você parar para pensar. Pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado, olhar por ângulos que talvez você nunca tenha olhado, né? Perceber a vida de uma forma que talvez você nunca tenha percebido. Então, além de nós falarmos, né, muitas das vezes sobre o sentimento religioso, questionarmos, né? Eu costumo dizer, o meu canal aqui não é voltado para religiosos. Eu até fiz um vídeo anterior falando que eu não concordo de perder o meu tempo debatendo com cristão, né? Porque o cristianismo é uma asneira, né? Vamos falar claramente. A religião é uma asneira intelectual. Como eu costumo dizer, cada um tem direito a ter o sentimento religioso que quiser ter, pelo Deus que quiser ter, isso é individual. A gente sabe que o ser humano é louco mesmo, né? O ser humano é carente, ele precisa se agarrar em alguma coisa muitas das vezes. Esse tipo de ser humano a gente está acostumado a ver que é o mais comum que existe. Ou seja, amante de homens, né? Ama outras pessoas e acaba projetando isso na divindade. São pessoas extremamente dependentes das outras, dependentes da sociedade, dependentes da família, carentes em essência. Essa é a maioria das pessoas, né? Se fosse assim, se as pessoas todas fossem nihilistas, né, ou fossem com a mente consciente, a sociedade não seria tão, talvez, complexa como é, né? Talvez a sociedade fosse mais simples, tudo fosse mais equitativo, mais equilibrado, né? As pessoas não iam depender tanto umas das outras emocionalmente. Isso causa muito sofrimento. Mas hoje a gente está para falar aqui sobre isso, né? Sobre o desdobramento, as possibilidades de você ter uma compreensão mais profunda da realidade na qual você existe. E meu canal não é de forma alguma para cristão. Eu não estou aqui tentando, como muitos aí fazem, muitos canais de ateus, convencer cristãos de que a crença deles é falsa. Também não estou aqui a fim de resgatar ninguém das religiões. O objetivo do canal não é esse. O canal é feito para livres pensadores, racionalistas. É um canal para intelectuais, para pessoas que têm um nível já de consciência muito bem desenvolvido. Eu não estou preocupado com quem está lá na religião, não. Se é idiota que fique na religião. Meu trabalho não é esse. Meu trabalho não é tentar despertar imbecil, não. Mesmo porque o indivíduo, quando ele começa a questionar a religião, isso tem que partir de dentro, né? Aí ele vai começar a buscar os interesses dele, de questionar. Né? Já dentro da religião. Não precisa canal ateu ficar fazendo proselitismo, ficar fazendo apologia de ateísmo para poder convencer os cristãozinhos que estão meio na dúvida. Né? Quem está na dúvida já está com a semente, né, para sair da religião, com a semente de questionamento para sair da religião. Isso tem que partir sempre de dentro. Né? Você não vai convencer ninguém de algo que é emocional, de algo que está introjetado na mente do indivíduo, no subconsciente do indivíduo, no inconsciente, no caso, né? Então você não tem como você convencer um indivíduo desse que está apaixonado por Jesus, você não vai conseguir convencer ele que Jesus não existe, que a religião é uma mentira, né? É ele que tem que começar a se desencantar por conta própria. Então, eu
tempo, né? Tem gente aí que defende, não, canal ateu, que mete malho em Bíblia, mete malho em religião, é importante para ajudar os cristãozinhos que estão na dúvida. Olha, meu amigo, cada um que se ajude. Eu não sou religioso para ficar correndo atrás de ninguém, para fazer proselitismo de ateísmo, não. Não sou. Não, porque o meu canal é Pare para Pensar. É para os livres pensadores. É para os céticos, para os nihilistas. Ninguém vai cair aqui, vai ficar, né, se estiver buscando simplesmente crítica à religião, simplesmente, né, tentar entender as mentiras da fé. Meu canal não é só para isso. Também fala nisso, mas não é só para isso. Então, pedi para soltar a vinheta, para a gente dar sequência ao assunto aí, que hoje é o que traz de benefício para a sua vida o conhecimento nihilista e o entendimento dessa Matrix, como essa Matrix aqui funciona. Então, vamos soltar a nossa vinheta aí. Bom, então, gente, é extremamente importante, né, para um niilista, para alguém que compreende de forma mais profunda a realidade na qual existe essa fantasia tridimensional, esse engano e esse engodo sensorial no qual nós existimos, onde tudo é feito para nos manipular, nos nossos olhos principalmente, né, nos provocam desejo, nos provocam vontade de poder, vontade de conquista. E muitas das vezes, tudo isso é equivocado, né? Você fica correndo, sabe, atrás daquele pote de ouro atrás do arco-íris e nunca chega, né? Que é uma ilusão. Perseguir a felicidade é uma ilusão. Perseguir a saúde é uma ilusão. Perseguir a imortalidade é uma ilusão. Perseguir qualquer coisa nesse universo aqui é como aquele cachorro correndo atrás do rabo, né? É uma fantasia de estar tentando chegar a algum lugar e nunca chega. Então, quando você descobre isso, né, você ganha um poder, né? Principalmente em relação à sua dependência de outras pessoas e de sistemas. A família é um sistema e dos que mais prende as pessoas. Né? O casamento é um sistema, faz parte também desse cativeiro, né, mental. E as relações são também o cativeiro. Então, para você chegar numa liberdade, né, até mesmo uma liberdade de conquistar as coisas que realmente você quer, é preciso se libertar desses sistemas. Eu estou falando aqui hoje sobre o niilista, né? Esses poucos homens, mulheres, né? Pessoas que conseguiram se desvencilhar ou se desapartar, né? Ou se desenlaçar dessas ilusões físicas, desses envolvimentos, né? O conceito de nação, né? O conceito de nação é uma ilusão. Nação não existe. Isso é um conceito psicológico, né? Família é um conceito psicológico. Entende? Esses amores, né, psicológicos. Então, tudo que prende o ser humano, né, quase sempre é fumaça e espelhos. Quase sempre é fantasia. O ser humano coloca uma coisa na cabeça, não consegue viver sem aquela pessoa. Ele se sente muito bem dentro daquela família, ele não sabe nem porquê, ele não sabe nem porquê ele precisa tanto estar sempre entre pessoas. Sempre se sentindo vazio, precisando que outras pessoas completem esse seu vazio. Isso também acontece com a religião, isso também acontece com a política, isso também acontece nas artes. As pessoas sempre fanáticas, sempre precisando das outras.
E isso movimenta muito dinheiro, né? A dependência é algo que move o capitalismo. Dependência física, né? Dependência emocional em relação a pessoas e a coisas. Tem gente que é louca por carro, né? É que pode ser louco por carro, cara. Um monte de ferro, um monte de fibra, borracha, plástico. O cara é louco. Cara, eu sou doido por carro. Dá pra acreditar isso? O cara coleciona carro antigo, cara. Um monte de ferro velho. O cara é apaixonado por aquilo ali. Tem outros que são apaixonados por moto. Conhece todas as marcas de moto, é louco por moto. Um monte de ferro. Borracha, plástico. O ser humano é muito louco, né, cara? O ser humano constrói tanta fantasia na cabeça dele para poder dar um sentido a essa realidade aqui. E pessoas que são apaixonadas por até mesmo objetos antigos, né? Tem uns que são apaixonados por console de videogame. O cara não consegue olhar, né? Tem um amigo aí, o DJ, né? Ele mandou um monte de foto pra mim. O cara gosta de consoles antigos de videogame. O cara não consegue perceber que aquilo ali é só plástico, cara. Só plástico. Se você desparafusar e olhar o que tem por dentro, é uma plaquinha. E mais nada. Coberta por plástico. Mas existe uma fantasia, uma nostalgia tão envolvida nisso. O indivíduo só vive aqui, né? O indivíduo não consegue viver na realidade. Ele vive aqui. Ele cria uma fantasia, é religião. Todas essas crenças, todas essas fortes emotividades, né? Fortes sensações de prazer, de nostalgia, que faz com que um homem adulto fique deslumbrado com um joguinho de videogame primitivo, né? Daqueles que de poucos bits, de pouca capacidade de processamento, a maioria deles bidimensionais, né? Ou seja, só numa plataforma só, não tem tridimensionalidade. Cara, é legal, né? Eu também gosto, eu tenho emulador de Super Nintendo no meu computador, porque eu não gosto muito desses jogos muito sofisticados, jogar online, eu não gosto muito disso, não gosto de joguinhos simples. Então é legal ter emulador, né? Mas não vou ficar... O cara coleciona consoles antigos. Tudo bem se o cara tá pensando em dinheiro, né? Porque esses consoles, tudo que é raro, né? Valoriza no mercado, né? Se o cara tá pensando em vender, tudo bem, mas se o cara tá deslumbrado, tem pessoas que ficam deslumbradas com um pedaço de plástico, como são os videogames antigos. É legal, mas esse deslumbre todo eu não consigo entender. Deslumbre também com pessoas. Então, queria falar uma coisa aqui hoje, né? Baseado nas minhas experiências, baseado na minha vida de uma forma geral, né? Eu cheguei a um ponto na minha vida onde tem quase total desencanto, principalmente com pessoas. Né? Sabe o que você olhar uma pessoa e ver a unidade, a entidade orgânica, né? Ver também a parte psicológica, falando inclusive em termos de romance, né? É desencanto total. Como é que pode uma pessoa, né? Assim, eu entendo, cara, o ser humano é assim, é carente, né? Mas olhando de fora, né, como um psicólogo, como alguém que, não, eu não sou psicólogo formado, mas gosto de psicologia, estudo psicologia, né, e pratico psicologia em mim mesmo também. Né, observando os meus comportamentos, as minhas sensações, as minhas emoções, as minhas atitudes. Então, eu sou um explorador nessa área. Né. Eu fico pensando, cara, é incrível como é que um ser humano consegue cair nessa armadilha da natureza, que é se apaixonar por outro ser humano. Gato se apaixona por quê? Por gato, né? Cachorro por cachorro, leão por leão. O indivíduo não percebe. Elefante por elefante, né? Até lesma se apaixona por outra lesma. Já viu lesma transando? Coisa nojenta. Ela se entrelaça, né? Sapo, aquele bicho horrível. Sapo se apaixona também pela sapa. Pela qual é o feminino de sapo. Cavalo pela égua, burro, né? Burro pela, sei lá, pela burra, sei lá qual é o feminino desses bichos, né? Mas, cara, o ser humano se apaixonar por outro ser humano é simplesmente instinto, cara.
instinto puro. Né? Tem interesse sexual, é natural também. Né? É instinto. Mas essa paixão toda, né? Cara, tem gente que vai parar na cadeia. Tem gente que mata por amor. Olha o tamanho de desequilíbrio. É por isso que eu digo, é importante nós falarmos nisso, porque são poucos canais que falam sobre niilismo. Tem gente que acha que niilismo só vai levar o indivíduo ao suicídio, só vai levar o indivíduo, né, à devassidão, às drogas. É o contrário, né? É o contrário. O niilismo, quando você estuda a profundidade filosófica do niilismo, quer encarar a vida como ela é, que é observar as coisas sem filtros emocionais, é perceber como o universo ao seu redor funciona, como a psicologia pessoal e coletiva funciona, os grupos. É um estudo complexo. Então, quando você começa a desvendar essa matrix, que é uma verdadeira matrix, é uma verdadeira ilusão, é controle, né? Nós vivemos numa sociedade extremamente de controle, de manipulação, que é uma sociedade que não sobrevive sem rotação de capital. Né? Então, tudo, sem capital, sem o capital girar, a sociedade capitalista não funciona. Então, para você conseguir, né, digamos assim, ser um indivíduo fora dessa massa, desse gado de comportamento coletivo, para você ser um indivíduo, você tem que se autoconhecer e estudar a si próprio, a sua própria mente, o ambiente ao redor e as pessoas. E a sociedade, os comportamentos socialmente instituídos, os paradigmas sociais, as tradições, a religião, as instituições, tudo isso, né? Você tem que estudar. Então o niilismo serve para isso. O niilismo serve para você ir além do seu próprio ateísmo, além do seu próprio ceticismo. Eu acredito, eu costumo dizer, né? Para mim, o niilismo é a última fase da filosofia. É a última fase do existencialismo. É quando você cai mesmo na realidade do nu e cru da vida. E aí você começa a crescer, né? Aí você começa a adquirir um poder que aqueles que são dependentes de outros não têm. Aqueles que estão condicionados a pensar da forma que a sociedade exige que se pense, não têm. Então, um vídeo aqui hoje é até motivacional. Por quê? Porque quando você percebe que pessoas não são tão importantes na sua vida quanto você, né, loucamente imaginava, né? Quando você percebe que certas coisas são só objetos, né, que certos lugares são só lugares. Quando você percebe, você vai numa praia, né, por exemplo, aí você vai numa praia, aquele final de tarde, aquele céu lindo, vermelhão, assim, o sol se pondo, as crianças correndo, né? Tudo fica com uma cor diferente, né? Parece que você está num sonho. Aí se ouve o som das ondas batendo, das crianças brincando, parece que você está numa paz, né? Aí o sol já está indo embora, né? Aquela temperatura já vai ficando mais branda, parece um clima meio onírico, né? Aí quando você olha aí sem filtro, você percebe, caramba, esse mar é só água, pô. Esse som que eu estou ouvindo, que parece muito prazeroso, é só água batendo. Na praia ali, né? Na areia. Sons de pessoas, de crianças, né? Brincando, rindo. São só sons que remetem muitas das vezes à sua infância, te fazem sentir bem. Que é assim que seu cérebro funciona, né? E as nuances de cor do céu, tudo ilusão. Né? Tudo ilusão de ótica. Cores não existem. Cores são, né, uma percepção sensorial nossa. Talvez existam seres no universo que não enxerguem cores. Né? Então, animais cegos, né, como morcegos, por exemplo, ou animais notívagos que enxergam muito pouco durante o dia, enxergam mais à noite, onde existe baixa luminosidade, muito provavelmente não enxergam cores. A cor é uma percepção, até mesmo psicológica, né? Porque você não consegue definir as cores. Quando você acha que você está vendo um objeto vermelho, na realidade, ele é tudo menos vermelho. Porque esse objeto está absorvendo todas as cores do espectro da luz branca, né? E refletindo o vermelho. Então ele é todas as cores menos o vermelho, porque ele expulsa o vermelho. Da mesma forma, né? Preto é ausência de cor. Não é cor. Tem gente que fala cor preta. Não existe cor preta. Preto é ausência de cor.
Não existe cor branca. Branco é a soma de todas as cores. Então tudo isso são percepções sensoriais, né? Nossas, que geram um impacto psicológico, uma resposta emocional. Quando você começa a perceber tudo isso, né, até as cores se tornam menos atraentes, menos, né? Você começa a desencantar desse universo aqui. Desencantar com cores, desencantar com formas, desencantar com pessoas, né? Tem gente que adora viajar, e você viaja, você percebe que... eu gosto muito de ver esses programas, né, que mostram outros países, né, o Brasil visto de cima, o mundo visto de cima, é legal, é bacana, mas você começa a ficar monótono depois de alguns programas, porque você vê que é tudo igual, cara. Só se mostram casas, mansões, castelos, praças, estruturas, né, arquitetônicas. Aí você sai para viajar, né? Você vai ver, você vai lá para Miami, você vai lá para... Né, Miami é festado de brasileiro, né? Eu iria para qualquer lugar nesse mundo, menos para Miami, né? Eu já vivo no Brasil, ainda vou enfiar em Miami cheio de brasileiro naquela porra. Se eu fosse, eu iria mais para a Europa. Mas aí você vai, você vê que todo lugar tem casas, todo lugar tem... Todas as casas têm cômodos, né? Pode ser do mais alto nível, a casa mais suntuosa, a mansão, né? Milionária que for, é sempre a mesma merda. É cômodo, banheiro, quarto, sala, cozinha, sala de jogos, né? Piscina, sempre essa merda. Então você sempre vai ver árvores, pessoas, cômodos, casas, ruas, estradas, nada muda. Depois que você começa a olhar desta forma, você desencanta. E aí você ganha um poder muito grande. E qual é o maior poder senão a liberdade? Agora cheguei no ponto. Tem uma frase que diz que a única liberdade que o ser humano tem é escolher onde quer estar. Eu acredito que seja uma realidade mesmo, porque nós estamos presos dentro dos nossos corpos, presos dentro das nossas mentes. A gente vive uma vida tão para fora que a gente não percebe isso, né? O ser humano ele vive tão para fora, ele vive tão projetado nas situações sociais, nos amigos, nos amores, né, nos empreendimentos, no trabalho, tão envolvido na sociedade, no dinheiro, no interesse, no desejo, que ele não se percebe preso dentro do cérebro. Ele acha que ele está fora. Ele acha até que ele faz parte da vida das pessoas. É um absurdo. Ele acha que as pessoas têm simbiose com ele. Busca sempre intimidade, porque é um desespero, né? A mente humana, ela vive tentando o tempo inteiro confrontar a realidade e negar a realidade. A verdade é essa. É por isso que o sentimento religioso é algo tão forte no ser humano. A religiosidade, as instituições religiosas só aumentam, principalmente em países onde as pessoas não se pensam, né? Países paupérrimos, onde não existe educação, onde não existe cultura, onde o nível de QI é baixo, né, entre a maioria das pessoas e até mesmo entre os estudantes, onde o ensino é uma merda, onde as pessoas não são ensinadas a questionar, a pensar, a ter individualidade. Então, é a vida coletiva, né? Pode haver indivíduo mais feliz do que aquele que está dissolvido no meio da coletividade, né? São geralmente nos meios de pessoas mais miseráveis, porque não tem espaço para pensamento próprio, para vida própria. Tudo é coletivo, né? Isso é muito comum nas comunidades, né? Nas favelas, nos agrupamentos de miseráveis, né? Tudo é coletivo, né? As pessoas, a vida das pessoas, né? Ela só é possível, ela só é aceitável quando a mente da pessoa, a mente individual, está dissolvida na coletividade. E aí nós não temos indivíduos, né? Nós temos autômatos reagindo ao ambiente sempre. Aí tem crime, né? Tem todo tipo de preconceito, porque o indivíduo só reage, ele só reage. Tem uma frase que diz, né? Cabeça que não pensa, corpo que padece. Isso a gente aprende na vida militar, né? Tudo que você faz errado tem consequência, né? Então não adianta você ficar reclamando, botando a culpa nos outros pelo sofrimento da sua vida, porque se você está fazendo a coisa errada, seu corpo vai pagar. Cabeça que não pensa, corpo que padece. Então não adianta ficar com vitimismo. Você tem que aprender a ser um indivíduo. Porque só sendo um indivíduo você vai ter liberdade. Só tendo autonomia, poder de decisão, é que você vai ter liberdade.
E quanto mais você for um indivíduo separado, separado, tem até analogia com a religião, né? Santo, na religião quer dizer separado da humanidade. Então, você tem que se santificar, entre aspas, né? Tornar a sua mente santa e sã, longe dessas projeções sociais. E aí você ganha um poder muito grande, porque se você já não depende tanto das pessoas, né? Você tem um poder, grande poder de dizer não na sua vida. Né? Porque quanto mais você depende, por exemplo, de um patrão ou de uma empresa para te sustentar, menos você vai ter poder de dizer não. Quanto mais você faz parte dessa empresa, você também é meio que sócio, mais poder de decisão você tem. Quanto mais você tem autonomia no seu trabalho, quanto mais você se profissionaliza, quanto mais você se torna líder, chefe, mais autonomia de trabalho você tem. Concorda? Você manda mais do que obedece. Então é uma construção que a gente tem que ter, sempre buscando essa individualidade, esse poder sobre os outros. Não com ganância. Ganância é uma palavra terrível, né? É sede de poder. Não estou falando em ganância. Estou falando em ambição. Ambição é diferente de ganância. Então eu acho que a maior ambição do ser humano tem que ser se autoconquistar. Conquistar a sua liberdade de poder optar por onde quer estar. Não mandado pelos outros, não pau mandado de papai e de mamãe, que quer que você vá para essa ou para aquela faculdade, que quer que você esteja nesse ou naquele trabalho, não pau mandado de mulher, de marido, de cônjuge, de filho, que exige de você onde você tem que estar. Né? Tem que ir naquela festa, tem que ir aqui, tem que ir ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Autonomia para não ser pau mandado de amigos e nem de sociedade. Nem de religião, nem de nada dessa merda. Então, para isso, você tem que desenvolver, é o que se chama sair da Matrix. Isso é gradual, isso é sério. Você passa por momentos terríveis, você vai passar por depressão, se você estiver objetivando, né, a sua liberdade, que é a coisa mais importante que você pode conquistar na tua vida. Isso não é fácil, porque você vai lutar contra muitas forças. Forças, inclusive, dentro de você mesmo, que vão tentar te sabotar para que você volte para o sistema anterior, de dependência. Você tem que ser muito forte, muito firme, e bater de frente, e estar pronto para perder amigos, estar pronto para perder talvez até empregos. Porque às vezes você perde um e abre portas para outro emprego muito melhor. Então, é importante essa questão motivacional de você ter esse poder de decisão na sua vida, esse poder de dizer não, de se impor, de ser chefe. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você pode ser chefe? Será que você não cansou não de ser pau mandado? Não cansou de ser subordinado, não? Não cansou de ter que ficar cumprindo ordens? Não cansou disso ainda não, cara? Hein? Tá na tua mão. Se você não vê sentido em nada, se você é um niilista, né? Porra, nada faz sentido para você, você vai morrer daqui a pouco. Nós estamos nas mãos dos nossos inimigos. Nós vivemos da caridade de quem nos detesta, né? Como diz a música do Cazuza. Então nós estamos nas mãos do destino, nas mãos dos nossos inimigos, da caridade de quem nos detesta. E a gente não sabe até onde a gente vai chegar. Você não tem nada a perder, cara. Você só tem esse corpo, só isso, né? Você vem pro mundo, é como no Exterminador do Futuro, né? Aquele filme, que a viagem no tempo não pode se levar nada, né? Você vai nu. Você não leva nada, não leva armas, não leva equipamento, nem roupa você leva, não pode levar nada, nem um brinco, nem um cordão, nada. Tu vai nu, né? E é assim que a gente vem para a vida e é assim que a gente sai da vida. Parece que aquilo ali é uma espécie de uma metáfora, né? Essa viagem no tempo do filme Exterminador do Futuro, que é uma grande franquia, né? A saga do Exterminador, fantástica. Então, nós viemos assim nus, né?
Isso aqui é tudo uma construção, essas roupas, essas casas que a gente constrói, esses bens que a gente adquire, tudo isso é uma fantasia para nos prender nessa Matrix. Se você olhar, você não tem nada. Ou você leva alguma coisa pro caixão. Vai só você sozinho, cara. Tu vai até de roupa, né? Mas a roupa também fica ali, seu corpo dissolve, fica só os ossos e as roupas. Você não leva nada, cara. Não leva nada. Entende? Vai lá, faz o exercício. Olha no espelho. Olha no espelho, você que se acha tão vivo, né? Você acha que tua vida é tão importante. Olha no espelho e você vai ver exatamente a imagem do que vai estar lá no caixão. Você já é um cadáver ambulante. Isso aqui é só uma máquina animada. É um cadáver animado. Todos nós somos zumbis em essência. Ninguém sabe o que é essa energia que nos anima. Mas daqui a pouquinho, pum, acabou tudo. Acabou toda essa construção sua que você acha tão maravilhosa. Não é que você se prende, que você junta um monte de fotos, né? Tem gente aí que só vive tirando foto, selfie, tudo é foto, quer reter. Isso é desejo de reter uma realidade que sabe que está escapando por entre os dedos. A areia está só caindo na ampulheta. É contagem regressiva, filho. Então, tem que viver o melhor. E como é que eu vou viver o melhor? Com liberdade, podendo escolher onde eu quero estar. Isso é muito poder, né? Isso é conseguir se desvencilhar da Matrix. E daí você tem que ver as coisas como elas são. Quando você olha pessoas como elas são, o encanto acaba. Caraca, meu irmão. É uma experiência. É uma experiência transcendental. Não tem outra palavra. Transcendental. Eu vejo hoje a vida dessa forma. Eu olho para uma pessoa e eu vejo um cadáver. Eu não vejo uma pessoa. Não tem encanto nenhum. Pode até ter alguma atração sexual, mas encanto jamais. Por isso que eu digo, é muito difícil. Acho que, eu não vou dizer impossível, que se tratando de, né, de ser humano, eu também sou ser humano, não posso dizer que algo seja impossível. Mas, vou dizer, mais de 99% de impossibilidade de Ralph Gomes se apaixonar por alguém. De Ralph Gomes querer uma relação íntima com alguém. Nos dias de hoje, né? Tamanha minha desilusão com essa Matrix. Sabe aquela cena da Matrix onde eles estão passando, né? Eles se inserem de novo na Matrix para cumprir missões e eles estão passando assim pela cidade, né? Parece que intencionalmente até o tom é meio frio, né? São cores diferentes quando eles estão dentro da Matrix. É tudo meio tons meio frios, meio cinzentos. Até meio esverdeados, né? São tons frios. Porque eles já não estão vendo mais a Matrix como uma realidade. Então, mesmo eles estando andando de carro dentro da Matrix, o Neo até fala, né? Puxa, eu costumava comer nesse restaurante. O macarrão era muito bom. Mas não tem como, cara. Não é mais real. Não tem como sentir aquilo ali mais como real. Então, eu me sinto meio como o Neo, né? Como esse... É que o Neo também é um anagrama, né? A palavra Neo, o nome Neo também é o one, ou um. Então, eu me sinto meio esse indivíduo que desconstruiu um pouco a Matrix. Eu olho as ruas, eu olho as casas, tudo que me comove e me emociona de alguma forma, para mim soa falso. Tudo que me faz ter intimidade, tudo que me faz ter entrosamento e uma certa dependência emocional me causa desconforto. E não dá mais para me inserir nessas situações, porque soa falso. Para mim, até um beijo. A última experiência que eu tive, né? O beijo soa falso. Soa falso porque você entende que por trás daquele beijo tem todo o esquema da natureza para fazer você procriar, para fazer você, né, se enredar com outra pessoa, como qualquer animal. Então sabe o que é você não conseguir mais sentir a carne do outro? Você não conseguir mais se impressionar com cores e com formas? Você olhar casas, mansões suntuosas e só ver cômodos,
Só vê cadeiras, mesas, banheiro, cozinha. Sabe por que você olha uma piscina linda, né? Aquela água azulzinha, e só vê água. Você olhar a chuva, só vê água caindo. Nada mais. Não há mais romantismo. Não há mais esses filtros. E eu me sinto meio como Siddhartha, né? Príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, que quando, né, ele simplesmente atingiu a iluminação, que é perceber que não existe encanto mais na Matrix, ele fala: eis que agora te conheço, grande construtor, e a partir de agora não farás mais a tua casa. E ele estava falando de quê? Da sua própria ilusão egóica, que o prendia a esse universo material da Matrix. Sair da Matrix é desconstruí-la na tua mente, não fora. Então, ficar por aqui. Esse vídeo aqui foi para falar, inclusive, principalmente sobre motivação. E que você não tem nada a perder na tua vida. Se você é um niilista, se você compreende a sua própria mortalidade, a sua própria insignificância diante da vida, quando você percebe que você é só uma unidade orgânica igual a qualquer outra, que vai se desagregar daqui a pouco, né? Vai morrer, vai se decompor, o que você está esperando para ser chefe? O que você está esperando para dar um pé na bunda de quem não te respeita? O que você está esperando para desfazer essa coisa, essa construção que te traz felicidade, essa família, que te prende, essas pessoas? O que você está esperando para ser livre? O que você está esperando? Você não tem nada a perder, cara. Entende? Você não precisa mais ter compromisso com ninguém, com nada. Você pode ser livre para estar onde você quer estar. É o nosso único poder. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.